Olá, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez, meus queridos, com esse programa maravilhoso, As Coisas da Vida e do Espírito. Olá, professor Coni, como é que está? Olá, tudo bem? É um prazer rever vocês. Vamos iniciar o programa com o livro que intitula As Coisas da Vida e do Espírito, no capítulo 3. Arvorar-se de virtudes é um caminho seguro. Qual o maior erro do ser humano? Respondemos, o interesse pessoal. Tratemos-nos enquanto há tempo, passemos a pensar e agir no coletivo e sigamos os ensinamentos do Evangelho. A paciência é uma das virtudes. É como resignação que devemos trabalhar para que cada um alcance o progresso, respeitando o próximo, percebendo que cada um tem o seu tempo. Imperioso, no entanto, que devemos incentivar a todos a abandonar o peso do egoísmo, esta carga que vai mantendo o ser numa vaidade que o cega de ver sua estagnação. A virtude é o contrário do vício. O vício escraviza, a virtude liberta. As estatísticas demonstram o grande número de viciados que estão nos cárceres porque tiveram que roubar, assaltar e até assassinar para poder sustentar o vício. Outro número alarmante é a quantidade de viciados que desencarnam pela overdose. Os vícios são vários, tais como da maconha, cocaína, crack, alcoolismo, dentre várias outras substâncias que podem causar distúrbios psicológicos, alucinações, distúrbio de ansiedade, dentre outros males. A virtude, tal como a benevolência, bondade, justiça, paciência, sinceridade, responsabilidade, pontualidade, assiduidade, dentre outras, proporciona ao que pratica como aos que os rodeiam uma sensação de segurança, de paz e a vontade de permanecer em constante convivência na prática das virtudes. Se veja como filho de Deus e confie. São coisas simples, fácil de observar, mas é necessário boa vontade. E um passo ideal para aquele que ainda não tem nenhum tipo de vício é não dar início a ele. Sabe aquela tragadinha no cigarro só para fazer parte da galera? Não faça isso. Nenhum tabagista, nenhum consumidor de 1 maço, 2 maços de cigarro começaram assim, se entupindo de nicotina. Eles começaram com apenas uma tragadinha. O álcool, ninguém começou a beber tomando uma garrafa de pinga, uma garrafa de uísque, uma garrafa de vodka, uma garrafa de cerveja. Não. Começou por um gole. E é isso que nós queremos dizer. Sair do vício é muito difícil. É o nome, vício. Então isso a gente dizer que não comece. E eu vou dizer uma coisa das coisas do Espírito. Você, quando inicia um vício, não está sozinho. E não estou dizendo que você está com a sua turma, com a sua equipe, dentro da sua tribo. Não. Você está acompanhado com a espiritualidade. Eu acho que, inclusive, é isso que nós vamos ver, não é, Deise? Sim, hoje o nosso programa está repleto de perguntas sobre a comunicabilidade com os espíritos. Nós fizemos uma coletânea das perguntas que os nossos amigos mandaram pelo WhatsApp, mandaram pelo Instagram e pelo Facebook. E aí nós reunimos todas elas e vamos começar agora. Podemos começar, professor? Claro, vamos lá. Vamos lá.
A primeira pergunta é de uma internauta e ela pergunta: quanto tempo o espírito demora para se comunicar depois do seu desencarne? Não existe estipulação de tempo. Isso vai de acordo com o grau de conhecimento, de aceitação, de entender o seu estado. Imagina retirar você do seu leito enquanto você está dormindo, arrancar você e, numa velocidade da luz, te levar lá para um país estranho. Imagina que situação você se encontraria. Arranca você de leito da sua cama ali aconchegante e te coloca lá no Japão, em pleno sol, em plena multidão, milhões de pessoas, sem você saber se comunicar, sem saber falar o idioma. Então é assim, com quanto tempo você vai levar para se adaptar? Quanto tempo você vai levar para conhecer as pessoas, para falar? Isso é um exemplo enriquecido desses detalhes para entender. Porque já começamos a analisar que a desencarnação, ou vulgarmente como todos nós falamos, a morte, ela não é igual para todos. Tem aquele que desencarna no leito de hospital, às vezes dentro do próprio centro cirúrgico. Tem aquele que desencarna atropelado no trânsito. Tem aquele por um acidente. Tem aquele que é acidente de trabalho. Imagina coisas gravíssimas. Quando eu era menino, eu ficava sabendo lá da construção da ponte Rio-Niterói de acidentes de trabalho gravíssimos. Os tubulões de toneladas que rolavam para cima de uma pessoa, esmagava. Pessoas que foram concretadas dentro do pilar. Você imagina uma situação dessa? A morte? De que jeito? De que forma? Então, a sua pergunta eu espero estar respondendo e dizer que não há precisão de quanto tempo o espírito vai tomar consciência de que desencarnou. Há, é verdade, aquele que convive com os espíritos, são espíritas, que tem conhecimento da desencarnação, que muitas das vezes desencarnou, ele já está consciente da desencarnação, por onde irá atravessar, que caminho irá passar. Então, a comunicação desta criatura de Deus é mais fácil, é mais rápido. Vamos para a segunda pergunta, professor? Sim. Uma internauta que ela pergunta: como se conectar com a espiritualidade? Eu não sou médium, não sou espírita, acabei de perder minha mãe, porém ouvi falar que eu posso falar com os mortos. Estou desesperada, quero saber, eu posso me conectar com a espiritualidade sem ser médium? Muito obrigado pela sua pergunta, e é bastante interessante. Nós todos não somos médiums de comunicação, alguns não são de psicografia, psicofonia, são várias as situações de mediunidade. E tem aquele que não é médium, porque médium é aquele que irá intermediar a comunicação, a arte, o falar, o cantar de um espírito para uma outra pessoa. Então, é esse mediano. O médium, o espírito aqui, e ele está falando para este dizer para este. Tem pessoas que não vêm com essa habilidade.
o que diz que todos nós somos médiums? É porque todos nós podemos treinar, porque todos nós podemos nos esforçar a nos abrir a sensibilidade, a nos colocarmos em paz, com bons pensamentos. Estamos concentrados através de uma prece. Então nós vamos treinando para criar essa facilidade da comunicabilidade com os espíritos. Veja que aqui em cima da mesa, você não vê, mas eu vou levantar para você ver, nós temos aqui o Livro dos Espíritos. É recomendado para toda pessoa ler o Livro dos Espíritos, sendo espírita ou não, porque aqui trata de um livro, o livro trata de filosofia, de ciência e de religião. E é um livro muito fácil de ser lido porque são perguntas e respostas. É claro que quando você lê o livro pela primeira vez, você não irá entender. Quando você ler pela segunda vez, você realmente irá entender. Mas existe algum manual para falar com os espíritos? Tem um livro aqui, que também faz parte da coletânea dos 5 livros da doutrina espírita, o Livro dos Médiuns. Olha só, o Livro dos Médiuns. Kardec nos trouxe, então, essa reunião de ideias, de comunicação dos espíritos para nos dizer como, quando nós podemos nos tornar médiums. E a gente não é médium. Vamos supor, nós não somos médium. Queremos falar com o espírito. Existe possibilidade? Existe. Vai numa casa espírita. Vai numa casa espírita que tenha a sessão de mediunidade, de desobsessão, que você vai ouvir os espíritos se comunicando. Mas para você falar com o espírito, você ou qualquer um que queira se comunicar, nós temos que entender uma coisa fundamental. Que Chico Xavier dizia, que outros doutrinadores, Divaldo Pereira Franco, J. Raul Teixeira, o telefone só toca de lá para cá, não é daqui para lá. Ou seja, eu quero falar com a minha mãe. Claro, todos nós gostaríamos muito de rever aquele momento, aquela palavra doce das nossas mães. Mas tem que haver possibilidade do espírito comunicante chegar até nós. Então, tem que se preparar, tem que estudar um pouco. Eu não mostrei o outro, que é o Manual de Conduta Moral, o Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec, através dos benfeitores da espiritualidade, conseguiu organizar no livro Evangelho segundo o Espiritismo todo o Primeiro Testamento, todo a vida de Jesus no Segundo Testamento. Procure uma casa espírita para te orientar toda semana, sempre, e comece a estudar a doutrina espírita. Quem sabe, mais rápido do que você pensa, você possa se comunicar com a sua mãe. Até porque, né, professor? Porque o estudo, quanto mais a gente estuda, mais seguro fica tudo que a gente faz, né? Então, tem que estudar para poder praticar. Então, e agora nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais perguntas. Até já. E respostas. Até já.